Ela desmaiou na poeira vermelha da feira, bem na frente de todos, e ninguém se moveu para ajudar. Ninguém, exceto um homem que há 6 anos havia jurado nunca mais se envolver na vida de ninguém. Maria das Dores, conhecida apenas como Dores, acordou antes do amanhecer, como fazia todos os dias há mais de 10 anos. Suas mãos trêmulas procuraram no escuro o vestido remendado que usava para trabalhar na quitanda da família. O estômago doía de fome, mas ela sabia que não haveria café da manhã para ela. Osvaldo, seu pai, guardava a comida para os filhos homens, Valdecir e Marlisson, que, segundo ele, eram os únicos que traziam dinheiro para casa. No pequeno comércio da família, localizado numa das ruas principais da cidadezinha do interior de Goiás, Dores carregava sacos de açúcar que pesavam quase tanto quanto ela mesma. Seus braços finos tremiam sob o peso, mas ela não ousava pedir ajuda. A última vez que havia reclamado de cansaço, Neuza, sua mãe, havia gritado na frente de todos os clientes que ela era uma preguiçosa inútil que só servia para dar trabalho. Durante toda a manhã, ela organizou produtos nas prateleiras, varreu o chão, atendeu clientes e carregou mercadorias pesadas. Quando o sino da igreja tocou 12:00, Dores sentiu a cabeça girar. Havia comido apenas um pedaço de pão velho no dia anterior, mas sabia que não poderia parar. A feira semanal acontecia hoje, e ela precisava ajudar a carregar os produtos que seriam vendidos na praça central. Na feira, enquanto outros jovens da sua idade conversavam e riam, Dores trabalhava em silêncio. Carregava caixotes de frutas, arrumava a barraca da família e corria de um lado para outro, atendendo os pedidos aos gritos de Osvaldo. O sol de Goiás estava inclemente naquele dia e ela não havia bebido água desde a manhã. Foi quando carregava um saco de batatas que pesava mais de 20 quilos que seu corpo simplesmente desistiu. As pernas falharam, a visão escureceu e ela desabou no chão poeirento da feira. O saco de batatas se rompeu, espalhando os tubérculos pela terra vermelha. As pessoas ao redor pararam e olharam, algumas com curiosidade, outras com indiferença. Osvaldo gritou de raiva, não pela filha que havia desmaiado, mas pelas batatas que agora estavam sujas e não poderiam ser vendidas. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. Escreva também nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. João Batista estava na feira naquele dia para comprar alguns materiais para a cerca da fazenda. Havia 6 anos que ele evitava multidões, preferindo a solidão de sua propriedade rural às conversas e olhares curiosos das pessoas da cidade. Desde que Ana, sua esposa, morreu naquele acidente terrível na estrada de terra perto da fazenda, ele havia se fechado para o mundo. Não tinha filhos, não tinha família próxima, apenas as terras, o gado e as lembranças dolorosas de uma felicidade que parecia ter acontecido em outra vida. Ele estava apagando um rolo de arame farpado quando ouviu o barulho do corpo caindo e viu a jovem desfalecida no chão. Aos 42 anos, João Batista havia visto muita coisa na vida, mas algo naquela cena o fez parar. Talvez fosse a forma como as pessoas simplesmente olhavam sem fazer nada. Ou talvez fosse a raiva no rosto do homem, que obviamente era o pai da moça, gritando sobre batatas perdidas enquanto sua filha estava inconsciente. João Batista se aproximou e se ajoelhou ao lado de Dores. Ela estava pálida como papel, os lábios ressecados, o corpo magro demais para uma jovem de 23 anos. Ele tocou seu pulso e sentiu os batimentos fracos. Desnutrição e desidratação, diagnosticou mentalmente, lembrando-se dos primeiros socorros que havia aprendido anos atrás. Mas o que havia começado como um simples ato de decência humana estava prestes a se transformar em algo
que mudaria 2 vidas para sempre. Ela precisa de um médico, disse João Batista, erguendo o olhar para Osvaldo. O homem mais velho o encarou com desconfiança, como se a preocupação com sua filha fosse uma ofensa pessoal. Ela tá fingindo, é só preguiça mesmo, resmungou Osvaldo, mas sua voz carregava uma incerteza que não conseguia disfarçar. Doris sempre foi fraca desde pequena. João Batista ignorou o comentário e pegou Doris no colo com cuidado. Ela era leve demais, como uma boneca de pano, e isso o alarmou ainda mais. Sem pedir permissão, caminhou em direção ao seu caminhão estacionado do outro lado da praça. Osvaldo o seguiu, alternando entre protesto e preocupação com o que as pessoas iriam pensar. No pequeno consultório do Dr. Alcides, o médico da cidade, João Batista esperou do lado de fora enquanto o profissional examinava Doris. Osvaldo se agitava na cadeira ao lado, claramente desconfortável com a situação. Quando o médico finalmente saiu, sua expressão era séria. Desnutrição severa, desidratação e sinais de esgotamento físico, disse Dr. Alcides, tirando os óculos e limpando as lentes com um gesto que demonstrava sua preocupação. Quando foi a última vez que ela fez uma refeição adequada? Osvaldo murmurou algo inaudível, evitando o olhar tanto do médico quanto de João Batista. A resposta estava clara no silêncio constrangedor que se seguiu. Ela vai precisar de repouso, alimentação regular e cuidados médicos, continuou o doutor. Se isso se repetir, as consequências podem ser graves. Foi então que João Batista tomou uma decisão que surpreendeu até a ele mesmo. Durante 6 anos, havia se mantido distante dos problemas alheios, focado apenas em sua dor e em suas terras. Mas algo naquela jovem frágil havia tocado uma parte de sua alma que ele julgava morta. Senhor Osvaldo, disse João Batista, escolhendo as palavras com cuidado. Eu tenho uma fazenda grande, preciso de alguém para ajudar com os serviços domésticos. Sua filha me parece uma moça trabalhadora. Os olhos de Osvaldo brilharam com interesse imediato. João Batista era conhecido na região como um fazendeiro próspero, mesmo sendo recluso. A propriedade dele era uma das maiores e mais bem cuidadas do município. E o que o senhor está oferecendo? Perguntou Osvaldo, já esquecendo completamente da filha que ainda se recuperava no consultório. Casa, comida, salário justo, respondeu João Batista. E ela teria tempo para se recuperar adequadamente. A negociação foi rápida e pragmática. Osvaldo via uma oportunidade de se livrar de uma boca inútil e ainda receber dinheiro por isso. João Batista, por sua vez, sentia um impulso que não conseguia explicar completamente. Era como se estivesse tentando salvar não apenas Doris, mas também uma parte de si mesmo que havia se perdido junto com Ana. Quando Doris acordou e soube do que havia sido decidido sobre seu futuro sem sua consulta, sentiu uma mistura de medo e alívio. Medo do desconhecido, do que esse homem estranho poderia querer dela. Alívio porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém havia se preocupado o suficiente para levá-la ao médico. A viagem até a fazenda Santa Rita foi feita em silêncio. Doris observava pela janela do caminhão as vastas extensões de cerrado que se estendiam até o horizonte. Era a primeira vez que saía da cidade, e a imensidão daquelas terras a assustava e fascinava ao mesmo tempo. João Batista dirigia concentrado, ocasionalmente lançando olhares preocupados para a jovem ao seu lado. A fazenda apareceu como um oásis no meio do cerrado. A casa principal era grande e aconchegante, construída em estilo colonial, com uma varanda ampla que contornava toda a frente. Havia jardins bem cuidados, currais organizados e uma sensação de ordem e prosperidade que Doris nunca havia experimentado. Dona Antônia, a cozinheira da fazenda, recebeu Doris com um sorriso caloroso que a jovem não sabia como interpretar. Aos 60 anos, Dona Antônia havia criado filhos próprios e ajudado a criar os filhos de outros. Seu instinto maternal
Imediatamente reconheceu uma alma ferida que precisava de cuidado. Minha nossa, menina, você tá só pele e osso, disse Dona Antônia, guiando Dores para dentro da casa. Primeiro vamos te dar um banho quente e uma roupa limpa, depois uma comida de verdade. Contudo, a história tinha um lado que poucos conheciam. Enquanto Dores descobria pela primeira vez na vida o que era ser tratada com dignidade, forças na cidade já começavam a trabalhar contra essa nova realidade. O quarto que Dona Antônia mostrou para Dores era simples, mas para ela parecia um palácio. Uma cama de solteiro com colchão firme, lençóis limpos e cheirosos, uma cômoda de madeira, uma cadeira e uma janela que dava vista para o pomar. Era a primeira vez na vida que ela tinha um espaço só seu. Este aqui vai ser seu cantinho, disse Dona Antônia, alisando os lençóis que já estavam perfeitamente arrumados. Pode ficar à vontade, menina. Aqui você é respeitada. Dores tocou o colchão com a ponta dos dedos, como se temesse que fosse desaparecer. Durante anos, havia dormido em um colchão velho no chão do depósito da quitanda, dividindo o espaço com caixas de mercadorias e ratos. A diferença era tão grande que ela sentiu vontade de chorar. O banho quente foi uma revelação. Dona Antônia havia preparado uma banheira de metal na área de serviço, aquecendo a água no fogão a lenha. Dores ficou na água morna até ela esfriar, lavando anos de humilhação e cansaço. A roupa que Dona Antônia lhe deu era simples. Um vestido azul claro de tecido macio, mas estava limpa e cheirava a sabão e sol. Na cozinha, Dona Antônia preparou um prato com cuidado. Arroz soltinho, feijão temperado, um pedaço de carne assada, salada de tomate e alface fresca da horta. Dores olhou para aquela quantidade de comida com os olhos arregalados. "Isso tudo é para mim?" perguntou a voz quase inaudível. "Claro que é, filha", respondeu Dona Antônia, servindo também um copo grande de suco de limão. "Come devagar, que seu estômago não está acostumado." João Batista observava de longe, sentado na varanda com uma xícara de café. Algo na forma como Dores se portava, agradecendo baixinho por cada gesto de bondade, comendo devagar, como se temesse que alguém fosse tirar a comida, revelava uma história de privações que o incomodava profundamente. Nos primeiros dias, Dores andava pela fazenda como um fantasma. Acordava antes do amanhecer, como sempre fizera, e ficava sentada na beira da cama esperando ordens. Quando Dona Antônia a encontrava assim, suspirava e a levava para a cozinha para tomar café da manhã. "Aqui nós comemos 3 vezes por dia", explicava pacientemente. "Café da manhã, almoço e jantar, e se der fome entre as refeições, tem sempre alguma coisa na cozinha." O conceito de comer regularmente era estranho para Dores. Durante anos, ela havia se acostumado com a fome constante, comendo apenas os restos que sobravam da refeição da família. Agora, diante de tanta fartura, seu estômago havia encolhido e ela mal conseguia terminar as porções que Dona Antônia servia. João Batista mantinha uma distância respeitosa, aparecendo nas refeições e perguntando educadamente como ela estava se adaptando. Dores respondia sempre com monossílabos, ainda temerosa de dizer algo errado que pudesse resultar em punição. Ela não entendia por que aquele homem havia se dado ao trabalho de tirá-la da casa dos pais, e esperava a todo momento descobrir qual seria o preço daquela gentileza. Foi Dona Antônia quem primeiro notou que Dores tinha algo especial. Uma tarde, enquanto descascava batatas na varanda dos fundos, a jovem começou a arranjar os talos e folhas descartados em pequenos buquês, criando arranjos que tinham uma beleza natural e delicada. "Que coisa mais bonita", comentou Dona Antônia, parando para admirar o trabalho. "Você tem jeito para isso, menina." Dores corou e rapidamente desfez os arranjos, pensando que havia feito algo errado. Mas Dona Antônia a impediu, segurando suas mãos com gentileza. "Não desfaz não", disse a cozinheira. "Beleza a gente cultiva, não destrói."
Naquela noite, Dona Antônia contou para João Batista sobre o talento que havia descoberto em Dores. Ele ouviu em silêncio, pensativo. Talvez ela precise de algo mais do que apenas trabalho, murmurou, olhando pela janela em direção ao quarto onde Dores dormia. Algo que a faça se sentir viva. No fim de semana seguinte, João Batista voltou da cidade com uma pequena sacola. Dentro, havia lápis de cor, papel e alguns pincéis básicos. Ele deixou tudo na mesa da cozinha sem dizer nada. Mas Dona Antônia entendeu a mensagem. "O patrão trouxe isso para você", disse ela, mostrando os materiais para Dores. "Acho que ele quer que você desenhe alguma coisa." Dores tocou os lápis de cor como se fossem objetos sagrados. Nunca havia tido nada só seu, muito menos algo destinado ao prazer ou à criatividade. Naquela noite, sozinha em seu quarto, ela desenhou sua primeira flor, uma pequena rosa vermelha que brotava do chão árido. Mas o que aconteceu depois, ninguém esperava. Na cidade, os rumores sobre a situação na fazenda Santa Rita começaram a se espalhar como fogo no pasto seco. Os desenhos de Dores começaram a tomar vida própria. Todas as noites, após terminar suas tarefas na fazenda, ela se refugiava em seu quarto e criava pequenas obras de arte. Flores do cerrado que ela observava durante o dia, pássaros que cantavam na janela de seu quarto, paisagens que se estendiam além do horizonte. Cada traço carregava uma delicadeza que surpreendia até mesmo ela. Dona Antônia foi a primeira a perceber a evolução do trabalho de Dores. Os desenhos iniciais, tímidos e inseguros, foram dando lugar a composições mais elaboradas e cheias de vida. A cozinheira começou a guardar cada um deles, criando uma pequena coleção que escondia carinhosamente em sua própria cômoda. "Menina, você tem um dom", disse Dona Antônia uma manhã, observando Dores desenhar um bem-te-vi que havia pousado na mesa da varanda. "Essas mãos suas foram feitas para criar beleza." João Batista também notava a transformação. Não apenas nos desenhos, mas na própria Dores. Seus cabelos, antes opacos e sem vida, agora brilhavam sob o sol da manhã. Suas bochechas haviam ganhado cor, e seus olhos não mais se fixavam constantemente no chão. Ela ainda era tímida e cautelosa, mas havia uma faísca de vida que não existia antes. Uma tarde, João Batista a encontrou no pomar, sentada sob uma mangueira, desenhando os galhos que se estendiam sobre sua cabeça. Ele se aproximou devagar, não querendo assustá-la. "Posso ver?" perguntou, apontando para o caderno em suas mãos. Dores hesitou por um momento, mas depois estendeu o desenho para ele. João Batista observou a obra com atenção. Cada folha estava cuidadosamente detalhada, cada sombra tinha propósito. Cada linha contava uma história. Era o trabalho de alguém que realmente enxergava a beleza do mundo ao redor. "É muito bom", disse ele, e havia uma sinceridade em sua voz que fez Dores ficar vermelha. "Você já pensou em pintar com tinta de verdade?" A ideia parecia tão absurda para Dores que ela quase riu. Pintar era algo que pessoas importantes faziam, pessoas educadas que tinham dinheiro e tempo para coisas supérfluas. Não era para alguém como ela. "Eu não saberia como", murmurou baixando os olhos. "A gente aprende fazendo", respondeu João Batista. "Se você quiser, posso trazer alguns materiais da cidade. Se você está gostando desta história, clique em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de doar financeiramente para o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram você." A conversa foi interrompida pela chegada de um visitante inesperado. Valdecir, irmão de Dores, havia aparecido na fazenda montado em uma bicicleta velha, com uma expressão que misturava curiosidade e inveja. "Vim ver como tá a Dores", disse ele, mas seus olhos percorriam a propriedade, avaliando tudo com o olhar de quem calcula valores. "O pai mandou perguntar se ela está se comportando direitinho."
João Batista recebeu Valdecir na varanda principal, oferecendo café por educação. Dores ficou na cozinha com Dona Antônia, mas conseguia ouvir pedaços da conversa através da janela aberta. Ela sempre foi meio arteira, dizia Valdecir, aceitando a xícara de café. Mas trabalhadora, isso ela é. O senhor não está tendo problema com ela, né? Nenhum problema, respondeu João Batista, mantendo o tom neutro. Ela é uma jovem educada e dedicada. Valdecir assentiu, mas havia algo em seus olhos que incomodava João Batista. O rapaz olhava para a fazenda como se estivesse calculando o valor de tudo, desde os móveis da casa até o gado no pasto. Quando finalmente foi embora, prometendo voltar em breve para visitar a irmã, deixou no ar uma sensação de desconforto. Naquela noite, Dona Antônia encontrou Dores sentada na beirada da cama, tremendo apesar do calor. — O que foi, filha? Perguntou a cozinheira, sentando-se ao lado dela. — Tenho medo que eles me levem de volta, sussurrou Dores. Valdecir ficou olhando tudo, como se estivesse medindo. Dona Antônia suspirou profundamente. Ela havia criado filhos suficientes para reconhecer os sinais de uma família que via oportunidade onde deveria haver amor. O patrão não vai deixar ninguém te levar daqui contra a sua vontade, disse ela, com uma certeza que não sabia se podia garantir. Ele é um homem de palavra. Mas na cidade, os rumores já haviam começado a ganhar força própria. Na quitanda da família, Osvaldo bebia mais cachaça do que vendia mercadorias, gabando-se para quem quisesse ouvir sobre como havia colocado a filha numa situação boa. Neuzá, por sua vez, espalhava comentários maldosos sobre o que uma jovem solteira estaria fazendo sozinha numa fazenda com um viúvo. Coisa boa não é, dizia ela para as vizinhas no mercado. Homem que fica sozinho tanto tempo assim não está procurando empregada doméstica, não. Os comentários chegaram aos ouvidos de Padre Miguel durante a confissão de sábado. O sacerdote, preocupado com sua paroquiana, decidiu que era seu dever pastoral fazer uma visita à fazenda Santa Rita para verificar se tudo estava conforme os bons costumes. E foi nesse momento que tudo começou a mudar de forma definitiva para todos os envolvidos. Padre Miguel chegou à fazenda Santa Rita numa tarde de domingo, dirigindo sua velha caminhonete azul que toda a região conhecia. João Batista o recebeu com a cortesia devida a um homem da igreja, mas havia tensão no ar que ambos podiam sentir. Vim fazer uma visita pastoral, disse o padre, tirando o chapéu e secando o suor da testa. Soube que o senhor está abrigando a filha do Osvaldo. Ela trabalha aqui, corrigiu João Batista, indicando uma cadeira na varanda. É uma funcionária como qualquer outra. Padre Miguel assentiu, mas seus olhos percorriam a propriedade com atenção. Ele era um homem bom, que havia dedicado 30 anos de sua vida àquela comunidade, mas também era produto de sua época e de seu ambiente. Certas situações despertavam sua preocupação moral, independentemente das intenções envolvidas. As pessoas estão falando, disse o padre indo direto ao ponto. Uma jovem solteira, um homem viúvo. O senhor entende minha preocupação. João Batista sentiu a irritação crescer dentro dele, mas controlou-se. Ele respeitava o padre e entendia que o homem estava apenas cumprindo o que considerava seu dever. Padre, a moça tem um quarto separado, trabalha honestamente, é respeitada por todos aqui, explicou João Batista. Dona Antônia mora na propriedade e pode atestar que tudo é feito conforme os bons costumes. Nesse momento, Dores apareceu na varanda, carregando uma bandeja com café fresco e biscoitos caseiros. Padre Miguel observou-a atentamente. A jovem estava claramente mais saudável do que quando vivia na cidade, com roupas limpas e um brilho nos olhos que ele não se lembrava de ter visto antes. — Boa tarde, padre, disse Dores, fazendo uma pequena reverência. — O senhor aceita um café? — Aceito sim, minha filha, respondeu o padre,
notando a diferença na postura dela. A Doris, que ele conhecia da cidade, era uma jovem cabisbaixa, sempre atrás da família, mal conseguindo sustentar o próprio peso. Esta jovem tinha dignidade. Enquanto tomavam café, Padre Miguel fez perguntas cuidadosas sobre a rotina de Doris, seus deveres, suas condições de vida. Ela respondeu com honestidade, descrevendo suas tarefas domésticas, o quarto que tinha para si, as refeições regulares e o tempo que passava desenhando. Desenhando? Perguntou o padre, intrigado. Doris olhou para João Batista, que assentiu encorajadoramente. Ela correu para dentro da casa e voltou com seu caderno de desenhos. Padre Miguel folheou as páginas lentamente, sua expressão mudando de curiosidade para admiração. "Minha nossa!" murmurou ele, observando um desenho particularmente detalhado de uma família de bem-te-vis. "Isso é um talento verdadeiro, minha filha, um dom de Deus." A visita do padre teve um efeito inesperado. Em vez de condenar a situação, ele ficou impressionado com a transformação de Doris e com a respeitabilidade evidente da situação. Quando voltou à cidade, seus comentários positivos ajudaram a acalmar alguns dos rumores mais maliciosos. Mas nem todos estavam dispostos a aceitar essa versão dos fatos. Na quitanda, Osvaldo recebia visitas cada vez mais frequentes de pessoas querendo saber detalhes sobre o negócio que havia feito com o fazendeiro. Algumas dessas visitas traziam propostas que o deixavam pensativo. "Dizem que aquele João Batista é rico mesmo", comentou um comerciante da cidade durante uma partida de dominó. "E se está gastando dinheiro com sua filha, é porque está interessado nela. Você podia pedir mais." A semente da ganância havia sido plantada, e Osvaldo começou a ver Doris não como uma filha que havia encontrado uma situação melhor, mas como um investimento que poderia render mais dividendos. Enquanto isso, na fazenda, Doris florescia de maneiras que nem ela mesma havia imaginado possível. João Batista havia cumprido sua promessa e trouxe tintas verdadeiras da cidade, aquarelas em pequenos tubos, pincéis de diferentes tamanhos e papel especial para pintura. A primeira vez que Doris misturou tinta azul com água e viu a cor se espalhar pelo papel, ela chorou. Era como se toda a beleza que havia ficado guardada dentro dela por anos finalmente encontrasse uma forma de expressão. Suas pinturas eram diferentes dos desenhos, mais livres, mais expressivas. Ela pintava o cerrado em diferentes horas do dia, capturando as mudanças sutis de luz e sombra. Pintava os animais da fazenda, cada um com sua personalidade distinta, e pintava flores. Sempre flores, como se fossem símbolos de sua própria transformação. João Batista se viu passando mais tempo observando Doris trabalhar. Havia algo hipnotizante na forma como ela se concentrava, como sua língua aparecia levemente entre os lábios, quando ela estava particularmente focada em um detalhe. Ele havia esquecido como era observar alguém descobrir sua própria capacidade de criar beleza. Uma tarde, Doris estava pintando próxima ao açude da fazenda quando João Batista se aproximou. Ela havia capturado perfeitamente o reflexo das nuvens na água, criando uma ilusão de profundidade que impressionava. "Como você consegue ver tudo isso?" perguntou ele, apontando para os detalhes sutis que ela havia incluído na pintura. Doris parou de pintar e olhou para ele, depois para a paisagem real à sua frente. "Eu sempre vi", disse ela simplesmente, "só nunca tive como mostrar." Naquele momento, algo mudou entre eles. Não foi dramático nem repentino, mas sutil como a mudança de luz no final da tarde. João Batista percebeu que estava olhando para Doris não mais como uma jovem que ele havia resgatado, mas como uma mulher talentosa, forte e bela, que havia encontrado uma forma de transformar anos de sofrimento em arte. Porém, havia algo que ninguém havia percebido.
A felicidade de Doris na fazenda não estava passando despercebida apenas por pessoas bem-intencionadas. As pinturas de Doris começaram a chamar a atenção além dos limites da fazenda. Dona Antônia, orgulhosa como uma mãe, havia mostrado algumas obras para sua irmã, que morava na cidade. A irmã, por sua vez, comentou com a patroa onde trabalhava como empregada doméstica. Em pouco tempo, havia uma pequena fila de pessoas interessadas em encomendar pinturas da moça talentosa da Fazenda Santa Rita. João Batista observava esse desenvolvimento com sentimentos mistos. Por um lado, ficava feliz ao ver Doris ganhando reconhecimento por seu talento. Por outro, temia que a atenção trouxesse complicações indesejadas. Ele havia aprendido a valorizar a paz e a privacidade de sua propriedade, e a ideia de pessoas constantemente visitando a fazenda o deixava desconfortável. Talvez seja bom para ela ter essa independência, comentou Dona Antônia uma manhã, enquanto preparavam o café da manhã. Uma mulher precisa ter algo que seja só dela. João Batista assentiu, mas havia algo mais profundo perturbando seus pensamentos. Nos últimos meses, ele havia se pegado observando Doris com uma atenção que ia além da preocupação ou da admiração pelo talento dela. Havia momentos em que ela ria de algo que Dona Antônia dizia, e o som daquela risada fazia algo estranho acontecer em seu peito, uma sensação que ele não experimentava desde Ana. Isso o assustava profundamente. João Batista havia construído sua vida dos últimos 6 anos em torno da memória de sua esposa morta e da segurança emocional que vinha com o isolamento. Permitir-se sentir algo por outra pessoa parecia uma traição não apenas a Ana, mas a si mesmo. Doris, por sua vez, também estava passando por suas próprias descobertas confusas. Pela primeira vez na vida, ela se sentia valorizada não apenas por seu trabalho, mas por quem era como pessoa. João Batista a tratava com um respeito que ela nunca havia experimentado de um homem. Ele perguntava sua opinião sobre coisas simples. Qual cor ficaria melhor na parede da varanda se ela achava que as galinhas precisavam de um galinheiro maior? O que ela gostaria de plantar na horta? Essas pequenas consultas podem parecer insignificantes, mas para alguém que havia passado a vida toda sendo ignorada ou diminuída, elas representavam uma revolução. Doris começou a perceber que tinha opiniões válidas, que seu julgamento era confiável, que ela era capaz de contribuir para decisões importantes. Foi durante uma dessas conversas casuais que aconteceu o primeiro momento de real intimidade entre eles. Doris estava pintando no pomar, tentando capturar a luz dourada do final da tarde, filtrando através das folhas da mangueira, quando João Batista se aproximou, carregando 2 xícaras de café. Dona Antônia mandou, disse ele, oferecendo uma das xícaras para ela. Disse que você esquece de comer e beber quando está pintando. Doris aceitou o café com um sorriso agradecido. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ele observando ela trabalhar, ela tentando ignorar a consciência aguda de sua presença. Posso perguntar uma coisa? Disse João Batista finalmente. Doris parou de pintar e o olhou. Havia algo diferente em sua voz, mais pessoal do que suas conversas usuais. Claro, respondeu ela. Você é feliz aqui? A pergunta a pegou desprevenida. Felicidade era um conceito que ela havia aprendido a associar com outras pessoas, algo que ela observava de longe, mas nunca esperava experimentar pessoalmente. Eu não sei se sei o que é felicidade, disse ela honestamente, mas eu sei que aqui eu me sinto viva, como se eu finalmente existisse de verdade. João Batista assentiu lentamente. Ele entendia exatamente o que ela queria dizer. Depois que Ana morreu, disse ele, surpreendendo a si mesmo com a confissão, eu me senti morto por dentro também, como se a parte de mim que sabia como viver tivesse sido enterrada junto com ela. Doris baixou o pincel e o olhou diretamente.
Era a primeira vez que ele mencionava sua esposa para ela, a primeira vez que compartilhava algo tão pessoal. E agora? Perguntou ela suavemente. João Batista hesitou. A resposta honesta era que, pela primeira vez em 6 anos, ele estava começando a se sentir vivo novamente. Mas admitir isso em voz alta parecia perigoso, como se fosse dar realidade a sentimentos que ele ainda não estava pronto para enfrentar. Agora eu não sei, disse ele finalmente. Mas talvez não saber seja melhor do que ter certeza de que estou morto por dentro. Naquela noite, ambos foram para suas camas com muito o que pensar. Doris se deitou olhando para o teto, tentando entender os sentimentos confusos que cresciam dentro dela. Ela sabia que sentia algo por João Batista que ia além da gratidão, mas não tinha experiência suficiente com relacionamentos para identificar exatamente o que era. João Batista, em seu quarto do outro lado da casa, lutava contra pensamentos que o faziam se sentir culpado e confuso. Ele havia amado Ana com uma intensidade que julgava única e insubstituível. A ideia de que pudesse sentir algo parecido por outra pessoa parecia impossível e, ao mesmo tempo, assustadoramente real. Foi nesse estado de confusão emocional que ambos foram pegos pela tempestade que se aproximava. No dia seguinte, Osvaldo apareceu na fazenda acompanhado de 2 homens que Doris não reconhecia. Havia algo na postura dos 3 que imediatamente deixou todos na propriedade em alerta. "Vim buscar minha filha", anunciou Osvaldo, sem sequer cumprimentar João Batista adequadamente. "Tá na hora dela voltar para casa." João Batista manteve a calma, mas Dona Antônia podia ver a tensão em seus ombros. "Creio que isso é uma decisão da própria Doris", disse ele. "Ela é maior de idade e pode escolher onde quer trabalhar." Um dos homens que acompanhavam Osvaldo, um sujeito baixo e gordo que Doris reconheceu como Raimundo, dono de uma loja de ferragens na cidade, deu um passo à frente. "A moça tem obrigações com a família", disse ele, com uma autoridade que não lhe pertencia. "E tem pessoas interessadas em fazer negócios." A palavra negócios caiu como uma pedra no estômago de Doris. Ela entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Sua família havia decidido que ela era uma mercadoria valiosa e estava tentando leiloá-la para o melhor ofertante. E foi nesse momento que algo dentro de João Batista finalmente se quebrou. Todas as contenções que ele havia construído ao redor de seus sentimentos, todo o controle cuidadoso que havia mantido sobre suas emoções, tudo desapareceu diante da possibilidade real de perder Doris. "Ela não vai a lugar nenhum", disse João Batista, e havia uma firmeza em sua voz que fez todos os presentes pararem de falar. "Doris é uma mulher livre, não é propriedade de ninguém." Osvaldo riu, mas era um riso nervoso. Ele havia bebido antes de vir à fazenda, tentando juntar coragem para o confronto. Mas a determinação inabalável de João Batista estava balançando sua confiança. "Livre?", escarneceu Osvaldo. "Ela é minha filha. Sustentei ela por mais de 20 anos. Tenho o direito de decidir o que é melhor para ela." "O senhor a sustentou?", retrucou João Batista, dando um passo à frente. "Ou ela que sustentou sua família trabalhando de graça enquanto o senhor gastava o dinheiro em cachaça?" A acusação atingiu em cheio e Osvaldo sentiu a raiva subir. Raimundo, percebendo que a situação estava saindo de controle, tentou tomar as rédeas da conversa. "Olha aqui, João Batista", disse ele, usando um tom que tentava soar razoável. "Ninguém quer criar confusão, é só que apareceu uma proposta boa para a moça. Casamento honesto, família conhecida, futuro garantido." João Batista sentiu, como se alguém tivesse socado seu estômago. A palavra casamento ecoou em sua mente, trazendo com ela a realização súbita e dolorosa de que ele havia se apaixonado por Doris. Não era apenas atração ou carinho, era amor, profundo e real, tão intenso quanto o que havia sentido por Ana,
mas diferente, porque nascido de uma compreensão mútua de dor e cura. E alguém perguntou a Doris o que ela quer? Perguntou João Batista, lutando para manter a voz controlada. Doris, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente encontrou sua voz. Durante meses na fazenda, ela havia redescoberto sua própria força. Havia aprendido que suas opiniões tinham valor, que merecia respeito. Agora, diante da tentativa de ser negociada como gado, toda essa nova confiança se cristalizou em determinação. Eu não vou, disse ela, e sua voz era mais firme do que qualquer um esperava. Não vou me casar com ninguém que vocês escolheram, e não vou voltar para casa. Osvaldo ficou vermelho de raiva. Você vai fazer o que eu mandar, sua desgraçada. Quem você pensa que é? Foi então que João Batista perdeu completamente o controle. 6 anos de dor reprimida, meses de sentimentos negados e agora a fúria de ver a mulher que amava sendo tratada como objeto, tudo explodiu de uma vez. Ela é uma mulher que merece respeito, gritou ele, avançando para Osvaldo. Algo que vocês nunca deram a ela. Raimundo e o terceiro homem se interpuseram entre eles, mas a tensão havia escalado além do ponto de retorno. Dona Antônia, percebendo que a situação estava prestes a se tornar violenta, saiu correndo para buscar ajuda. Vocês têm 10 minutos para sair da minha propriedade, disse João Batista, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Se não saírem, vou chamar a polícia e contar para todo mundo na cidade como vocês tentaram vender uma mulher contra a vontade dela. A ameaça teve efeito. Osvaldo sabia que sua reputação já estava manchada por seus hábitos de bebida e um escândalo desse tipo poderia destruir completamente qualquer credibilidade que ainda tivesse na comunidade. Isso não vai ficar assim, murmurou ele, recuando. Ela é minha filha, e eu vou ter o que é meu por direito. Depois que os 3 homens partiram, um silêncio pesado desceu sobre a fazenda. Doris estava tremendo, não de medo, mas de adrenalina. Pela primeira vez na vida, ela havia se defendido, havia dito não para sua família. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. João Batista a observava, ainda processando tudo o que havia acontecido, e, mais importante, tudo o que havia descoberto sobre seus próprios sentimentos durante o confronto. Obrigada, disse Doris suavemente, por me defender. Você se defendeu sozinha, respondeu ele. Eu apenas apoiei. Eles se olharam por um longo momento e havia algo no ar entre eles que nunca havia existido antes. Uma consciência mútua de que seus sentimentos haviam mudado, evoluído para algo mais profundo e complexo. João Batista, disse Doris, reunindo toda a coragem que havia encontrado nos últimos meses. Eu preciso lhe dizer uma coisa. Ele assentiu esperando. Eu sei que o Senhor me trouxe aqui por bondade, que me deu uma chance quando ninguém mais daria, começou ela, as palavras saindo em uma pressa nervosa. Mas o que eu sinto pelo Senhor agora não é apenas gratidão. O coração de João Batista parou por um momento. Ele havia passado semanas se questionando se os sentimentos que percebia em Doris eram reais ou apenas projeção de seus próprios desejos. Doris, disse ele, sua voz rouca de emoção. Você sabe que eu sou muito mais velho que você, que carrego bagagens, cicatrizes, e você acha que eu não carrego? Interrompeu ela. Você acha que eu não sei o que é dor? Ele balançou a cabeça. Não é isso. É que, depois da Ana, eu jurei que nunca mais... Eu sei, disse Doris suavemente. Dona Antônia me contou sobre ela, sobre como vocês se amavam. João Batista fechou os olhos, lutando contra a culpa que ameaçava consumi-lo. Como poderia amar outra pessoa quando havia prometido a Ana que seria para sempre? Olhe para mim, disse Doris, tocando suavemente seu rosto. Ele abriu os olhos e viu não a jovem frágil que havia resgatado meses atrás, mas uma mulher forte, determinada, que sabia exatamente o que queria. Amar outra pessoa não significa que você amou Ana menos, disse ela.
significa que você tem coração suficiente para amar 2 vezes na vida. E isso é um dom, não uma traição. As palavras atingiram João Batista como uma revelação. Durante meses, ele havia lutado contra seus sentimentos, vendo-os como uma fraqueza ou uma deslealdade. Mas talvez Doris estivesse certa. Talvez o amor não fosse um recurso limitado, mas algo que crescia quando compartilhado. Eu te amo, disse ele finalmente, as palavras saindo como uma confissão arrancada à força. Eu te amo e isso me assusta. Doris sorriu, e era um sorriso radiante, transformador. Eu também te amo, disse ela. E talvez seja assustador mesmo, mas talvez algumas coisas boas sejam assustadoras. Contudo, a felicidade do momento foi interrompida pela chegada de Dona Antônia, que voltava correndo com notícias preocupantes. Eles foram direto para a delegacia, disse Dona Antônia sem fôlego pela corrida. Osvaldo está tentando convencer o delegado que você sequestrou a menina. A notícia caiu como um balde de água fria sobre o momento de felicidade que João Batista e Doris haviam compartilhado. A realidade cruel de sua situação voltou com força total. Em uma sociedade pequena e conservadora, um homem viúvo e uma jovem solteira vivendo na mesma propriedade sempre seriam alvo de suspeitas, independentemente da verdade. "O que vamos fazer?" perguntou Doris, a preocupação clara em sua voz. João Batista pensou rapidamente. Ele conhecia o delegado Cardoso há muitos anos. Eram da mesma idade e haviam crescido na região. Era um homem justo, mas também cauteloso, especialmente quando se tratava de situações que podiam gerar escândalo. "Vamos até lá", decidiu João Batista. "É melhor enfrentar isso de frente do que esperar que venham nos buscar." A viagem até a cidade foi tensa. Doris segurava firmemente a mão de João Batista, como se temesse que alguém fosse arrancá-la do caminhão a qualquer momento. Dona Antônia os acompanhou, murmurando orações baixinho durante todo o trajeto. Na delegacia, encontraram não apenas Osvaldo e seus 2 comparsas, mas também um pequeno grupo de curiosos que havia se reunido para assistir ao drama. Delegado Cardoso os recebeu em sua sala, tentando manter a situação sob controle. "João Batista", disse o delegado, indicando uma cadeira. "Preciso esclarecer algumas coisas aqui. O senhor Osvaldo está alegando que sua filha está sendo mantida contra a vontade na sua fazenda." "Isso é mentira", disse Doris antes que João Batista pudesse responder. "Ninguém me obriga a ficar em lugar nenhum. Eu trabalho na fazenda porque quero, e moro lá porque é onde eu me sinto segura." Delegado Cardoso a observou atentamente. A diferença entre a Doris de agora e a jovem esquálida que ele ocasionalmente via na cidade era impressionante. Esta era uma mulher que falava com confiança, que mantinha a cabeça erguida, que claramente sabia o que queria. "E quanto às alegações sobre a natureza do relacionamento de vocês?" perguntou o delegado, indo direto ao ponto. João Batista e Doris se olharam. Era chegado o momento da verdade. Eles podiam tentar negar seus sentimentos para proteger as aparências, ou podiam assumir o que sentiam e enfrentar as consequências. "Eu amo Doris", disse João Batista claramente. "E ela me ama. Pretendemos nos casar assim que possível." Um murmúrio percorreu o grupo de curiosos que conseguia ouvir através da porta entreaberta. Osvaldo ficou vermelho de raiva. "Ela é menor de idade", gritou ele. "Não pode se casar sem minha permissão." "Na verdade", disse delegado Cardoso, consultando alguns papéis em sua mesa, "segundo os documentos aqui, Doris tem 23 anos. É maior de idade e pode tomar suas próprias decisões." A informação caiu como uma bomba. Osvaldo havia mentido sobre a idade da filha durante anos, provavelmente para mantê-la dependente por mais tempo. "Mesmo assim", insistiu Raimundo, "tem as propostas de casamento. A família do Zeca Silva ofereceu um bom dinheiro por ela." Foi a gota d'água.
O delegado Cardoso bateu a mão na mesa com força. Isso é o suficiente, disse ele, levantando-se. Ninguém aqui vai falar de comprar ou vender pessoas como se fossem gado. Esta é uma delegacia, não um mercado de escravos. Ele se virou para Doris. Moça, a senhorita quer registrar alguma queixa contra sua família? Pelos anos de maus tratos? Doris hesitou. Uma parte dela queria justiça pelos anos de sofrimento, mas outra parte, a parte que havia encontrado paz e amor, só queria seguir em frente. Não, disse ela finalmente. Só quero que me deixem em paz para viver minha vida. Delegado Cardoso assentiu respeitosamente. Então está decidido. A senhorita Maria das Dores é uma cidadã livre, maior de idade, e pode morar onde quiser e se casar com quem quiser. Qualquer tentativa de interferir em suas decisões será considerada perturbação da ordem. Osvaldo e seus companheiros saíram da delegacia derrotados e humilhados. As últimas palavras do delegado haviam deixado claro que qualquer nova tentativa de coerção seria tratada como crime. Do lado de fora da delegacia, João Batista e Doris encontraram Padre Miguel, que havia chegado após ouvir sobre a confusão. Soube que vocês pretendem se casar, disse o padre, com um sorriso gentil. Será uma honra celebrar a cerimônia. O casamento aconteceu 3 semanas depois, uma cerimônia simples na igreja da cidade. Dona Antônia chorou de emoção, e muitos, na comunidade que inicialmente haviam olhado a situação com suspeita, gradualmente passaram a admirar a história de redenção e amor verdadeiro. Doris usou um vestido simples, mas bonito, que Dona Antônia havia costurado especialmente para a ocasião. João Batista estava mais elegante do que qualquer um se lembrava de tê-lo visto desde o funeral de Ana. Mas o mais impressionante era o brilho nos olhos de ambos. O brilho de pessoas que haviam encontrado não apenas amor, mas completude. 2 anos se passaram desde aquele dia na delegacia. A Fazenda Santa Rita se tornou conhecida na região não apenas pela qualidade do gado, mas pelas pinturas de Doris, que agora assinava como Maria das Dores Batista. Suas obras retratavam a beleza do cerrado goiano com uma sensibilidade que tocava profundamente quem as via. O casal havia transformado uma das salas da casa em um pequeno ateliê, onde Doris passava as manhãs pintando, enquanto João Batista cuidava da fazenda. Às tardes, eles trabalhavam juntos no jardim que haviam expandido, cultivando não apenas vegetais para a mesa, mas flores que serviam de inspiração para as pinturas dela. Dona Antônia, agora oficialmente a avó adotiva da família, cuidava da casa com o mesmo carinho de sempre, mas com muito mais alegria. A fazenda, que havia sido silenciosa por tantos anos, agora ecoava com conversas, risadas e até mesmo música, quando Doris cantarolava enquanto pintava. A família de Doris havia gradualmente desistido de suas tentativas de interferência. Osvaldo, confrontado com a realidade de que perderia qualquer confronto legal, eventualmente aceitou a situação. Valdecir e Marlisson, vendo a prosperidade da irmã, tentaram algumas vezes se reaproximar, mas Doris havia aprendido a estabelecer limites saudáveis. Foi numa manhã de primavera, quando as flores do cerrado estavam em seu auge de beleza, que Doris deu a João Batista a notícia que completaria sua transformação de uma vida de solidão para uma vida de família completa. "Estou esperando um bebê", disse ela, segurando as mãos dele enquanto observavam o nascer do sol da varanda de sua casa. João Batista sentiu lágrimas rolarem por seu rosto, lágrimas de uma alegria tão intensa que mal conseguia processar. Durante anos após a morte de Ana, ele havia acreditado que sua chance de ter uma família havia morrido junto com ela. Agora, aos 44 anos, ele descobria que a vida ainda tinha presentes inesperados para oferecer. "Vai ser uma menina",
disse Doris, sorrindo através de suas próprias lágrimas. Eu sei que vai, e quero chamá-la de Esperança. O nome era perfeito. Esperança, como a fazenda, como o sentimento que havia brotado entre dois corações feridos, como a promessa de um futuro que nenhum dos dois havia ousado sonhar. Enquanto o sol nascia sobre o cerrado goiano, pintando o céu com as mesmas cores que Doris capturava em suas telas, o casal permaneceu na varanda, planejando o futuro de sua família e refletindo sobre o milagre que havia transformado suas vidas. A história, que havia começado com dor, abandono e desespero, terminava com amor, família e a mais doce das esperanças. Doris havia florescido como as flores do cerrado após a chuva, e João Batista havia redescoberto que o coração humano é capaz de amar mais de uma vez e com a mesma intensidade. E assim, chegamos ao final de mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história e o que mais te impressionou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Nos encontramos no próximo vídeo.